Pronto. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos ter a primeira aula de procedurais com a Cris. Hoje a gente vai falar de shaders e não precisa de muita introdução, então manda ver, Cris. Boa. Bom, como vocês devem ter visto lá na foto lá da aula, né, a gente vai fazer um latão de óleo enferrujado dentro de um lamaçal, né? O principal, a ideia aqui é como pensar o shader, né? Que é a dúvida de muita gente que vem perguntar para mim como fazer tal shader, né? Sim, o ideal é você pegar as referências, obviamente, né, que é a principal, e tentar entender as camadas de textura que tem em cada material. Então, no caso do latão, o que a gente tem? A gente tem a tinta base, né, que é a cor do latão. A gente tem sujeira em cima dele. A gente tem alguns arranhões. A gente tem ferrugem e tem um pouquinho da lama, né, de onde ele está, do lamaçal onde ele está, né? Então, a gente vai começar. O setup inicial é super simples, não tem nada demais. Eu modelei esse latão aqui, né, esse barril de óleo, né, fiz um displacementzinho aqui, só para ficar um pouco amassado. O lamaçal em volta é só um grid, né? Deixa eu mostrar aqui na report. Só um gridzão, não tem nada demais. Posicionei a câmera e coloquei um HDR. Assim, e estou renderizando em Cycles, beleza? Bom, feito isso, né, a gente vai começar pela lama, porque a gente vai usar tanto no grid, né, na base, no lamaçal, quanto um pouco no latão, né? Então, vamos começar com a lama, né? Vamos lá. A lama, deixa eu pegar minha colinha aqui, para não esquecer de falar nada, né? Vamos lá. A lama eu já criei um material aqui, ele está sem nada. Vamos começar, né? Então, em geral, o sistema de coordenadas que a gente usa... Opa, não é você. Sai daí. Para o outro. Isso. A gente costuma usar o text coordinate, né? E usar ou o object ou o generated ou a UV, né? O que eu quero aqui? Como eu vou usar em dois objetos diferentes, né? Eu vou mostrar como fica a diferença aqui. Eu vou usar um outro sistema de coordenadas, né? Então, inicialmente, deixa eu só colocar um noise para vocês verem como vai ficar. Deixa eu ligar aqui. Aqui. Então, fica assim, né? Eu vou usar um outro sistema de coordenadas para a textura ficar semelhante tanto no lamaçal quanto quando eu aplicar em cima da lata, né? Então, a gente vai usar o geometry. A gente vai usar o position. Tá? Então, esse aqui a gente descarta. Beleza? Próximo passo, né? A gente vai definir as manchas, né? Onde vai estar empoçado água, onde está a terra um pouco mais sólida, né? Então, para isso, a gente vai fazer uma máscara, né? Para fazer uma máscara, a gente vai usar o Color Ramp para definir um pouco o formato dessas poças, né? Então, vamos lá. Color Ramp. Você ajusta da forma que você quer. Só que eu quero as poças um pouquinho maiores, né? Então, eu não quero nada tão pequeno. E beleza? Eu vou usar um color burn aqui para dar uma incrementada na diferença entre o preto e o branco, tá? Então, vamos lá. Então, esse nozinho aqui de mix RGB, vocês têm que pensar como se fosse uma camada de Photoshop. Ele vai misturar a
cor 1 com a cor 2, de acordo com o filtro que você escolher aqui. E com preto. Color burn é sempre com preto, não sei porquê, mas assim, eu decorei assim. Quem sabe um dia eu me animo a descobrir porquê, né? Mas tudo bem. Então, essa é a máscara das poças, né? Posso até aumentar um pouquinho, ao contrário, né? Máscara das poças. Isso. Beleza. O que eu gosto de fazer, né, que assim, me facilita quando eu preciso reutilizar o shader, né, é ir fazendo as coisas, já ir agrupando, né? Então, que isso aqui eu vou usar como máscara, né? Então, põe um painel e já dou um nome, né? Então, opa, 2. Então, Node Mask. Opa. Por que ele não foi? Agora sim. Beleza. Aí agora a gente vai fazer a máscara da cor, né? Então, vamos lá. A gente vai puxar um outro noise. Né? Um outro noise texture. E a gente vai misturar algumas cores para dar um efeitozinho mais realista na lama, né? Então, a gente vai pegar RGB, vou misturar esse carinha aqui. Com um marronzinho mais escuro. Né? Isso. Essa aqui é a cor do sujeira. Vamos colocar outro mix que a gente vai usar. Mais um aqui. Mais um color mix. E a gente vai puxar daqui. Opa. Esse aqui como fac. Esse aqui. Esse aqui. Só. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa máscara, né? Aqui, máscarazinha. A gente tem a nossa cor, né? E aí a gente vai ligar aqui e ver como é que tá ficando. E a gente vai ajustando aos pouquinhos. Então, vamos lá. Essa é a cor da lama, essa é a cor da poça. Aí lá do outro, para deixar um pouquinho mais marcado, né? Deixa eu deixar mais arrumadinho aqui. Eu vou colocar um color ramp entre esse aqui e esse aqui. Então, vamos lá.
Você deve estar se perguntando como é que eu descubro. Eu vou testando, sabe? Então, muitas vezes não está chegando no resultado que eu quero. Eu falo, não, se eu não fizesse tal coisa, vamos ver se funciona, né? Vamos ver se fica. Aí, ficou mais marcadinho. Agora sim. Agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Escurecer esse um pouquinho. Aqui. Isso. Isso aí. Beleza. Então, agora a gente tem que fazer o displacement para fazer o buraquinho das poças, né? Então, a gente vai colocar um mod displacement. Displacement. Eu vou puxar da nossa máscarazinha. Né? Vou ligar na altura. Com muita calma. Aí eu vou ligar aqui e vai explodir tudo. Na verdade, não, né? Então, eu quero invertido, né? Então, eu vou inverter a escala aqui para menos 1. As poças para baixo. Certo? E aí, o tamanho delas, a gente vai brincando aqui, ó. Quero mais, quero menos. Quero elas mais... Quero elas menores, quero elas maiores, quero elas mais contrastadas. Né? Então, a gente vai acertando aqui. Tá? Então, basicamente, a lama é isso aqui. Vou ver se eu não esqueci nenhum nó aqui, porque... Vejamos. Vou pegar minha cola. Esse. Beleza. Aqui. Ah, sabia que estava faltando alguma coisa. Achando estranho. Tem que regular o roughness desse lamaçal, senão ele vai ficar muito brilhante onde é terra, né? E ele tem que ficar mais fosco, onde tá menos úmido, certo? Então, a gente vai usar um outro color mix aqui. Vou puxar daqui. Vou usar um color dodge. Não, color dodge com branco. Aqui. Ah, agora sim. Achando esquisito. Beleza. Então, a lama é isso aqui. Como a gente vai usar no latão também, então é interessante a gente transformar num node group, né? Então, vou fazer o seguinte. A gente vai selecionar todo mundo. E Ctrl G. E agora o que a gente quer ter controle, né? Do lado de fora, né? Então a gente vai começar a pensar no que a gente quer controlar. Então eu vou querer controlar a escala, por exemplo, né? Então, escala, vou colocar aqui.
O que mais que eu quero controlar aqui? Quero controlar a altura das postas, né? O displacement, né? Quero poder ter esse controle aqui também. Então, grupo input, vocês podem ter quantos vocês quiserem. Eu costumo duplicar assim para não ficar aquele emaranhado de fiozinho saindo tudo de um lugar só, sabe? Então, esse aqui. Ok. O que mais que eu posso controlar aqui? Quantidade de umidade, né? Então, aqui é o roughness ali, né? Se eu quero mais ou menos, né? Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Então, eu posso querer controlar isso aqui, né? Então, esse aqui eu também vou colocar um para fora. Então, por enquanto é isso, né? Então, eu tenho um nozinho aqui agora. Que eu posso ter o controle da lâmina. Esse aqui é o princípio. Depois a gente faz mais alguns ajustes, caso seja necessário, né? Ô, Mi, se tiver pergunta aí, quiser ir fazendo, eu não consigo ver daqui, tá? Com a tela compartilhada, tá? Tá, beleza. Eu fico de olho aqui, pode deixar. Tá bom. Bom, feito isso, vamos partir para a latinha agora. Vamos para a lata de óleo. Então, a lata de óleo, primeira coisa, vamos pintar, né? Escolher uma cor, pintar. Então, pintar de, sei lá, pintar de verde. Pintar de verde. Verdão. Né? Cor base da lata. Próxima coisa, vamos colocar, deixar, como a lata está ali há algum tempo, né? Pressupõe-se, né? Ela deve estar com um pouco de sujeira em cima. Então, vamos, né, colocar um pouco de sujeira em cima dela. Então, para isso, a gente vai criar uma máscara, né? Para detectar essa parte superior da lata, né? Do latão, para conseguir colocar uma mancha mais escura ali, representando a sujeira. Então, para isso, a gente vai usar normal aqui. A gente vai separar X, Y, Z e pegar o Z, certo? Aí, para controlar a quantidade, né? A posição dessa máscara, né? Color ramp. Errado. Tentei. Ô, Cris, tudo Oi? bom? Anjo? Boa noite. Fala, Momo. Tudo bom? Amiga, só uma dúvida. Nesses casos, Diga. quando você usa o separates, a gente sempre pega o eixo em relação ao eixo local do objeto, não do mundo, né? Isso. Tá, Exato. tá. Exatamente. A gente Beleza, está obrigado. pensando no objeto, né? Então, tanto que eu peguei da geometria. Então, estou pegando a normal dessa geometria, que é o latão. Aí eu separei os eixos, peguei o eixo Z, era para ter pego, né? Tinha pego o X, estava fazendo errado, mas tudo bem, a gente paga mico como o Ivan, né? A gente pega o eixo Z e acerta a medida de que a gente quer de sujeira, né? Então, eu quero só um pouquinho, eu quero mais. Essa máscara já está ok. Aí eu vou usar essa máscara num Mix Color, Mix RGB. Só que eu uso no FAQ, ela vai controlar o tanto de sujeira que eu quero.
Então, eu vou pegar essa cor que eu tinha usado como base, né? Aqui, certo? Vou dar uma escurecida nela. Aqui. Então, agora, a parte de cima já está um pouquinho mais suja, né? Então, essa aqui é a cor base. Cor base com sujeira, né? Como não dá para ficar colocando comentário, eu acabo escrevendo no nome do painelzinho quais são as observações que eu preciso lembrar depois, né? Então, feito isso, vamos fazer os arranhões, né? Então, os arranhões, de novo, o que a gente vai usar? A gente vai combinar, né, os arranhões com a cor base, mas primeiro vamos, né, definir o formato dos arranhões, né? E, de novo, o que a gente vai usar? Vamos fazer uma máscara, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o input, né, coordenada do objeto. Vou usar um noise. Beleza? E vou usar um color ramp para definir a máscara. A gente faz assim. Dá uma distorcida para ele ficar um pouquinho mais comprido. Sim. E aí a gente vai ajustando até ficarem uns risquinhos, né? Aqui. Paciência. Não pode ter pressa, não. Tudo com muita calma. Tudo contraste. Vai acertando. Eu acho que depois é para voltar, né? E ajustando de novo até ficar do jeito que a gente quer. Bom, agora eu vou juntar os dois, né? Tenho que juntar a cor base, né? Com os arranhões, né? Então, deixa eu juntar aqui já. Vai ficar aqui. Arranhões. Né? Então, para isso, para juntar os dois, vou usar um outro mix RGB. E aí, eu vou usar esse aqui como máscara. Aqui, né? Assim, isso. Agora sim. Beleza? Então, eu posso mexer um pouco na cor dos arranhões, para eles ficarem um pouquinho mais escuros. Se eu quiser, eles podem ser meio esverdeados, né? Inclusive, né? Por causa da tinta. Posso deixar pegar um pouco. Um pouquinho mais escuro. Beleza. Então, aí os arranhões. Próximo passo. Vamos ajustar um pouquinho aqui o Principal BSDF para deixar esse latão com mais cara de metal, né? Então, vamos acertar o metálico dele. Né? A gente pode ir aumentando aqui. Como é um latão velho, né? A gente pode deixar umas manchas em que ele não está tão brilhante como metal, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Usar mais um mix RGB e reaproveitar essa máscara aqui dos arranhões para o local onde estão os arranhões não ficar tão brilhante, né? Não ficar tão bonitinho como novo, né? Então, vamos nós, mais um aqui. A gente vai usar de novo a mesma máscara, né? Só que dessa vez eu vou usar branco e preto. E essa máscara vem aqui pro metálico.
A mesma máscara a gente vai usar aqui no Roughness. Olha lá. Tá vendo que já vai ficando com uma carinha melhor, né? Vou usar os nomes que eu não gosto de bagunça. E a mesma máscara a gente vai usar no Bump, né? Para dar uma afundadinha nos riscos, né? Então, aqui, tá muito forte, né? Vamos diminuir aqui. Pronto. Aí já tá ficando melhorzinho os arranhões aqui, né? Aí a próxima coisa, a gente vai fazer a ferrugem. Fazer as manchas de ferrugem. Então, vamos lá. A gente vai usar a mesma ideia da lama, né? A gente vai usar como coordenada a position, né? Então, vamos lá. Geometry, position. E vou ligar num noise de novo. Dá para perceber que a gente usa bastante, né? Só ter imaginação para usar o noise em N coisas diferentes, né? Então, vamos fazer a ferrugem. Mesma coisa, mesmo conceito que a gente usou na lama, né? Eu vou usar um color ramp para definir um pouco mais as manchas, né? Aqui. Tá bom. Aí eu vou usar um nozinho de matemática para fazer para ter controle sobre a quantidade das manchas, né? A quantidade de ferrugem, né? Que eu vou ter na lata. Então, fico procurando os nós do Geometry Nodes aqui toda hora. Que inferno isso. Ô, Cris, Oi. oi, eu cheguei agora. Eu não sei se perguntaram ainda, mas antes de você fazer o procedural, você finaliza a iluminação da cena? Não, em geral não. Eu faço, deixo um HDR qualquer lá e vou fazendo. Aí depois eu acho o HDR que eu quero ou faço a iluminação que eu quero. E aí eu volto no procedural e vou ajustando. Entendi. E aí agora a gente vai pegar um color ramp para colocar a cor da ferrugem. Vamos lá. Fazer uma colinha, pegar a colinha das cores aqui, porque tem um branquinho que vai até aqui. E... Aqui mais pra cá. Agora sim. E esse aqui a gente vai fazer diferente. Eu vou pegar um outro Principal BSD para ele. Vou usar como base, para ficar mais fácil de enxergar. Agora sim. Aí eu vou usar esse mesmo gradiente aqui no Roughness, só que eu vou
ajustar ele um pouquinho com o Color Ramp. Vamos inverter aqui. Aqui. Diminui o speckler, né? Que quase não tem. Metálico tem só um pouquinho também. E a gente usa a mesma máscara, né? Para o bump. Então, vamos lá. Bump. Beleza. E agora a gente tem que criar uma máscara para indicar onde que essa ferrugem vai aparecer, né? Então, quem já viu o latão enferrujado, a gente repara que assim, em alguns pontos da superfície e nas cavidades, nas concavidades, né? Costuma acumular umidade e ele enferruja mais depressa. Então, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa encontrar as concavidades desse latão, né? Para fazer uma máscara para aplicar a ferrugem, né? Uma das formas, né, da gente detectar concavidades, a gente pode usar o Ambient Occlusion, mas tem um outro jeito que eu testei para esse caso, ficou melhor, né, que foi usar o Pointness. Então, Pointness. Esqueci, né? Ferrugem. Eu vou usar um nozinho matemático para acentuar aqui a diferença entre o preto e o branco. Aqui. Só. As manchinhas. E aqui eu vou usar uma Appearance para ter controle de onde que eu vou espalhar essa ferrugem. Sai de 0. E mais um nozinho matemático para ter o controle da extensão das manchas. Então, uma parte controla onde elas vão estar, a outra para controlar o quão grande elas vão ser, né? Então, bora lá, mais um nozinho matemático. Aqui. Então, esse aqui é a máscara da ferrugem. Beleza. E a máscara da ferrugem, a gente vai usar depois da lata, vamos
Organizar essa bagunça aqui. Então, a gente vai combinar a base, né, que é a nossa tinta com os riscos, né, é um pouco da sujeira, e a ferrugem, né? Então, para fazer isso, né, a gente vai usar um mix shader, certo? Mix shader. Esse aqui é a máscara, vai no FAQ, deixa eu aumentar aqui. Quase certeza que vai estar invertido, mas a gente acerta. Esse aqui, lógico que está invertido. Aí agora a gente vai sair e sai ajustando agora. Vou só colar os valores que eu usei aqui, porque foi tudo na tentativa e erro até achar um valor que ficasse bom. Bora lá. 5, 2, 3,5. Acho que eu comi bola em algum lugar, gente. É demorando pagar mico aqui, né? Vamos lá. Vou dar uma olhada na colinha aqui.
Deixa eu abrir meu arquivo original para ver se... para mostrar para vocês como fica. Mais fácil do que eu ficar tentando achar aqui, porque tem tanto nó aqui que tá difícil. Vamos lá. Pam, pam. Lógico que salva, né, filho? Sempre salva. Ah, bora lá. Vou só desligar este por enquanto. Ligar só esse aqui. Isso. Vamos lá. Então, aqui. Esse aqui é a máscara da lama. Esse aqui é a máscara da ferrugem. Estranho que eu estou comparando as duas, está sendo igualzinho, mas ok. Essa aqui é a ferrugem. E a gente ajusta a quantidade. Então, se eu mexer aqui, ele vai colocar mais ou menos. Acho que eu tinha posto divide lá, por isso que estava dando errado. Mas ok. Beleza. Então, agora que a gente já tem o latão, com os riscos, com a sujeira, com a ferrugem, a gente tem que, se o latão está aqui dentro desse lamaçal, ele tem que estar com um pouco de lama em cima dele também, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai juntar, vai fazer uma máscara, igual nas outras vezes, para todos os outros casos, né? Para colocar um pouco de lama nessa parte de baixo aqui do latão, né? Então, essa máscara, a gente vai usar position. A gente vai começar daqui, ó. A gente vai separar XYZ. Vocês veem que ela já fez um risquinho mais ou menos onde a gente quer, né? Só que, na verdade, a gente quer ela um pouquinho mais para cima, né? Então, a gente coloca, adiciona um valor, né? Que vai ser a quantidade de lama que a gente quer que tenha no latão. Então, se eu quiser que tenha mais, eu mexo nesse valor aqui, né? E eu não quero que ela fique assim retinha, né? Eu quero que ela fique um pouco distorcida, né? Então, eu vou usar um color mix com um noise, né? Para dar uma distorcida nessa máscara, né? E vou aumentar o contraste dela usando um color dodge. E aí tudo a gente controla aqui, a quantidade que a gente quer. Essa é a máscara da lama em cima do latão. E aí, para misturar, a gente vai usar um mix shader. A gente tem o shader da lama, que a gente usou na base aqui, e tem o shader final do latão. Então, a gente vai misturar os dois. Deixa eu tirar o displacement por enquanto. Então, a gente vai misturar os dois. Então, eu vou pegar a minha lama, vou juntar com o latão, usando essa máscara que eu acabei de fazer. E o resultado, eu tenho lama cobrindo o latão. Só que a lama tem volume, né? Então eu vou usar displacement para parecer que ela tem um volume também em cima da lata, não só no plano onde ela está colocada. Então, o que que eu vou fazer? Tenho o displacement que eu já tinha usado na lata para os buracos de ferrugem e para os riscos. E a mesma coisa, eu vou usar um mix para juntar as duas coisas. Então, eu vou juntar o displacement da lama, né,
com o displacement da ferrugem da lataria que eu já tenho. E colocar aqui. Tá? E aí a gente tem o resultado, que é a lama em cima do latão. É lógico, né? Se você quiser colocar mais controles, dá para montar um shaderzinho todo controlável aqui, né? Ah, o quanto de lama, mais lama, menos lama, né? Mais água, menos água, né? Então, tudo assim, dá para você controlar. É só você ir pensando em quais controles que você quer ter no shader, né? Basicamente é isso. Para quem quiser ver. Ô, Cris, Oi, mostra de novo diga. como você fez essa parte da lama aí no latão, que eu perdi. Mostro. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer uma máscara, certo? Preciso de uma máscara para dizer em qual parte do latão, né, em qual parte do latão eu vou ter aplicado a lama, né? Então, eu quero uma máscara que me marque essa parte aqui, ó, que está em contato com a lama e que provavelmente é onde vai estar suja de lama também, certo? Então, eu vou usar um Geometry Position para saber, vou separar e pegar o Z desse sistema de coordenadas, né? Então, esse Z ele já me lista aqui, ó, um gradientezinho de onde, né, eu quero que tenha lâmina. Só que eu quero a lama um pouquinho mais alta. Então, eu vou adicionar um valor X aqui qualquer, né, para falar, ó, para subir esse gradiente aqui. Então, eu posso colocar mais ou menos. Aqui. Se eu quiser, eu posso ir até onde der vontade. Tá? Só que a lama não vai estar certinha, reta, assim, lógico, né? Então, eu vou misturar com um noise, né? Para dar uma distorcida nesse gradiente. Né? E para deixar o contraste ainda maior, né? Na hora que eu for usar a máscara, né? Eu usei um Color Dodge aqui, que também posso controlar o tanto que eu quero de contraste nessa máscara. E aí eu vou usar essa máscara para misturar o latão que eu já tinha, né? Então, estava aqui o latão com a ferrugem, cadê aqui? O latão com a ferrugem. E o material de lama, né? Que foi o mesmo que eu usei aqui na base, certo? Aí eu, basicamente, eu vou pegar um Mix Shader, vou usar a máscara como fator e colocar os dois materiais aqui. E aí a lama está aqui. E o mesmo raciocínio para o displacement, né? Eu tenho que juntar o displacement da lata, da própria lata, né? Com os buracos dos riscos e da ferrugem, com o displacement da lama. Né? E usa a mesma máscara para fazer isso. E aí a gente joga o displacement aqui na saída. Basicamente é isso. Entendi. E outra coisa, tu pode mostrar para mim como ficou o shader da lama? Que eu não tava aqui? Posso. Aqui. O da lama, a gente basicamente fez assim, uma cor base, né, que é a cor da lama, uma misturinha de cores, né, um marrom mais claro com um marrom mais escuro, né, que é esse aqui. Opa, deixa eu... Aqui, mais fácil. Um marrom mais escuro. E aí eu fiz uma máscara, né, para definir onde eu queria as poças, né, para eu falar, ó, aqui vai estar mais seco, aqui vai estar mais úmido, né. Então, fiz uma máscara usando noise sempre, né, noise com color ramp para controlar o contraste da máscara, né, e usei a máscara para controlar a combinação entre as cores e a rugosidade do material. Então, onde tem mais rugosidade vai parecer mais seco, onde tem menos vai parecer mais úmido.
Basicamente foi isso. O que é aquele group input ali embaixo do color dodge, do roughness? Esse aqui é o mesmo. É que assim, como eu fiz um group node, né? Aqui, ó. Tá, entendi. Eu vou duplicando para não ficar aquele Um monte emaranhado de de... fiozinho saindo de um lugar só, sabe? Tá, entendi. É que eu nunca tinha visto isso, entendi. Que assim, fica menos bagunçado, né? Fica mais fácil de visualizar. Aliás, eu devia até ter deixado ele mais bonitinho ainda, assim, ó, só deixar só os conectores que eu estou usando. Acho que basicamente é isso. Mais alguma pergunta, galera? Aqui no chat, por enquanto, nada, viu, Cris? Ou ninguém entendeu nada, ou eu expliquei muito bem, não é possível. Acho que tá todo mundo naquela fase de absurdado aí. Todo mundo Já que absorvendo a chega, informação. já que chega. No fim das contas, é tudo sobre máscaras. Todas mascaradas. Exato, Momo, exato. Exatamente. Tudo máscara e tudo noise. Isso aí. Lógico que assim, você não precisa usar noise, você pode pintar uma máscara do lado de fora e importar. Sim, mas assim, no final, a maioria das coisas que você vai fazer com procedural, textura procedural, é usando máscara. Você vai combinar várias máscaras para chegar em vários resultados. E a ideia de pensar o procedural em textura é pensar nas camadas, né? Vai fazendo uma por uma, não pensa em juntar no final só, né? Igual eu fiz aqui, eu fiz a tinta, beleza. Depois eu fiz a lama, depois eu fiz ferrugem, e vai juntando as camadas, mais ou menos como se fosse no Substance. No Substance a camada é visual, você consegue ver os layers lá, né? Aqui não, aqui você tem que... Eu agrupo justamente para eu ter a visualização de cada camadinha que eu estou fazendo, né? Para ficar mais fácil de eu juntar no final na ordem que eu quero, né? Mas basicamente é isso. Ô, Cris, depois você pode mandar lá no Discord o Mando arquivo ponto do blend, shader? sim, pode deixar. Valeu. Mas tá gravando também, viu, gente? Fiquem tranquilos. É isso, então? Parece que por hora, sim, o pessoal realmente está tentando absorver. Boa. Amiga, e você tem, tipo, alguma dica de organização ou de como pensar o processo para fazer textura procedural, ou enfim, qualquer coisa assim que ajude na hora de Eu fazer uso a o mapa textura? mental. Eu uso o mapa mental, Ah, na verdade. nice. Aham. Eu Boa, uso Eu não entendi. bastante. Mental, que nível? Aquele mapa mental que você organiza a setinha coloridinha, bonitinha, ou Isso, mental, esse mesmo, mental? esse mesmo. Esse mesmo. Ah, Massa, Esse da massa. setinha colorida. Esse da setinha colorida. show. Eu tinha feito um para minha cena dos cogumelos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí. É que eu acabei não terminando de fazer. No meio eu comecei só a produzir e parei de alimentar o mapinha, mas eu tinha feito um. Aliás, não só para o shader, né? Eu uso para montar a cena inteira, né? Vou agrupando. Peraí. Deixa eu, Uhum. deixa eu achar ele aqui. Ô, Cris, Sim. aproveitando essa experiência sua aí, do que você tem entre essa prática com procedural versus uso de texturas PBR, Ah. você sente muita diferença na sua produção? Você tem mais facilidade nessa resolução? Ou você realmente cria por demanda de projeto, assim, sabendo que aquele projeto já vai ter maior nível de controle, aí você vai pro procedural?
Então, Como é que eu fica essa prefiro decisão sua? procedural tanto pelo controle, como você falou, né? E porque eu tenho facilidade, eu adoro pensar em termos de lógica, de como funcionam as coisas, né? Então, para mim é mais É, fácil de pensar dessa forma, entendeu? Por isso que eu amo mexer com Geometry Nodes, eu né? fiz uma questão de assistir seu vídeo aqui, porque eu tenho mais ou menos essa linha de pensamento. Acho que até pelas formação também e tudo, a gente tem Aham, algumas similaridades. Eu falei, sim, rapaz, eu vou isso, é no então. pensamento dela porque eu estou no caminho, Sim, mesmo caminho. Eu também adoro algumas vezes futucar. eu até misturo, faço as duas coisas juntas, entendeu? Sei. Faço textura PBR, faço e misturo, boto o procedural em cima para colocar um pouco mais de controle, né? Mas assim, eu prefiro, se deixar, eu faço só procedural. Eu até me aventurei uns tempos atrás aí pintar a textura, eu falei, não, não é para mim isso aí, não, deixa quieto. Até né, sei fazer, me viro, mas assim, procedural tá no coração, não tem como. É um bom mapa. Miro, Free. Eu ia perguntar o programa se é gratuito, mas acabei de ler Free nele aqui. Tá tudo É, certo. então eu tinha feito. Então eu tinha listado as referências que eu peguei, né? Quantos tipos de cogumelo eu ia colocar na cena, as Dá flores, até pôr né? imagem nesse programa. Show. Dá para colocar tudo. E aí o que que eu ia precisar modelar, aí ó, né, eu parei na hora que eu comecei a fazer os materiais, eu me empolguei, eu parei de alimentar aqui, de colocar o que eu ia fazer, né? Mas a ideia era mesmo ir listando tudo. Mas já ajuda bastante para você ter uma ideia de tudo que você tem que fazer, né? Eu gosto bastante. Inclusive, pessoal, para quem não conhecia, para quem não conhecia o Miro, é bom usar, viu? Tem uns estúdios aí no Brasil de jogos que usam Miro para se Sim, organizar, sim. né, no trabalho. Então, Tipo eu a fiz Pulga. um freela uns tempos atrás, a gente usava para fazer as reuniões, discutir o que a gente ia fazer e tudo mais. Ajuda bastante. É bom porque é colaborativo, todo mundo pode usar. É o lugar onde eu trabalho também a gente usa, mas se Então, atentem, porque em contas pessoais, você só pode tem um ter, limite, você só Eles pode ter, limitaram faz um mês e pouco, né? Antes você pode era ter livre. 3 boards É, linkados à sua conta. Então, mesmo que eles sejam aham, feitos por outras contas, eles isso. contam na sua também. Então, Uhum, prestem atenção exato. antes de entrar em boards do Miro. Exatamente. E Eu tive limitaram Tem uma faz uma pouco dúvida, tempo, porque gente. era ilimitado antes, né? Você podia ter quantos você quisesse, né? é, Na dúvida, a gente joga no papel e na caneta, que é sucesso, dá pra fazer muita É, coisa. exatamente. Se bem que o board é gigante, dá para fazer várias coisas no mesmo, né? Então, sim, se você tiver um só para você pessoal, é, já tá exato, suficiente. o da aula eu montei num outro aqui, as duas aulas nele, né? Então, tem Sim, espaço sobrando. isso é Mas eu bem gosto tranquilo. bastante, ajuda bastante a você se organizar no que fazer, entendeu? Eu não gosto de colocar ordem nem nada, né? Mas eu gosto de saber o que que eu vou precisar fazer. Isso me ajuda bastante, assim. E eu uso o Trello para o restante. Quem está pensando em se organizar, eu uso bastante o Trello para eu ter controle do que eu estou fazendo e controle do tempo que eu estou demorando para fazer as coisas. Uma entrada bem legal para isso. Bom, então é isso. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vocês querem? Acho que deu, né? Falou, Renato, vai lá. É isso aí. Então, então, a questão disso é sempre muito, acho que pensar e organizar, né? Você sempre deixar
Acho que eu estava assistindo os vídeos que teve da convenção do Blender. É sempre umas árvores cabulosas, gigantescas. Eu acho que a organização aí acaba sendo muito chave Ah, nisso. então, Ou pronto, eu justamente. tenho uma pergunta nesse Diga. sentido. Ô, Cris, Oi. você costuma fazer muito uso de grupo dentro, ou você prefere deixar mais claro, assim, agrupar por layers? Agrupar por Você layers. acha mais fácil visualmente, no caso? Eu acho, eu acho. Mas assim, depende bastante. Eu comecei a fazer o curso do Erindale, aquele de avançado de Geometry Nodes, e ele começa o curso falando de mindset de fazer assets, né? E ele usa bastante node groups para utilizáveis. E eu estou começando a fazer isso agora também, em vez de só separar em layers, né? Mas assim, inicialmente, se eu pretendo reutilizar, eu já penso em grupo para reaproveitar depois. Se eu não vou, se eu sei que eu não, só estou estudando, não vou usar de novo, eu só agrupo só para eu ter uma ideia do que eu estou fazendo, do que está acontecendo, né? Uhum. Eu estava observando isso porque, para a gente que é da turma nova, aí dentro Uhum, daquele exercício da galáxia, quando foi montar, não sei se você se lembra, para montar o fundo nas estrelas e ali as sim, nebulosas, uhum, acaba que estende um pouco. E aí, quando você vai sim, tentar aprimorar um pouco e brincar, vai ficando. vai ficando Acho que eu gigantesco, fiz né? uma pilha de 5 combinações de cores de estrela, mais 5 de Sim. galáxias para conseguir os fundos. Aí eu tive que Então agrupar. é interessante pensar em nodes por causa disso, né? Tipo, ontem eu estava fazendo o, No o render Dreamer. do November, e aí meu fundo estava assim, entendeu? Eu fiz várias camadas. Eu falei, não, vou usar de novo, deixa eu fazer um nozinho aqui, que aí eu só troco as cores e o tamanho das manchinhas, né, para facilitar, né? Então, assim, eu em geral, eu penso assim, se eu pretendo reutilizar, eu já vou pensando em como montar um grupo para poder puxar para outro arquivo depois, né? Uhum. Se eu só estou estudando, aprendendo como fazer, tipo, eu estava fazendo aquele do Lego hoje de manhã, deixa assim. Se por acaso eu for reutilizar, eu vou e arrumo, ajeito ele num grupo Node para poder usar em outro lugar, né? Quando o Blender lançou esse esquema, eu lembrei muito do meu curso. Eu falei, pronto, lá vem a programação orientada a objeto. As Mas é modulações, você perfeito, separar. é perfeito. É por isso que eu gosto, né? Eu venho de TI, eu sou igual o Ivan, né? Eu curto essas coisas. Nossa, saudade de programação orientada a objeto, gente. Foi a única matéria do técnico que eu fiz que eu gostava. A É única. bom, é gostoso, né? Fala aí, Momo. Da Ai, hora. gente, era uma delícia, fez algoritmos fazer sentido. Eu fiquei tipo, Então, Deus. exatamente. Exatamente. O algoritmo é da hora, meu. Eu pensei, eu falei, poxa, achei que tinha superado Eu entrei esse em o Blender biologia me achando que não ia surpreende. ter cálculo e tinha cálculo no primeiro ano. Ai, gente, não sei. Pois é, tem Sempre, sempre cálculo. gostei. É lá, geometria analítica, cálculo vetorial. Vamos que vamos. Mas irmão, quando você pega, você chega super empolgado, aí você vai fazer computação gráfica, você acha que vai ver 3D, que não sei o quê. É só Primeiro, segundo arte, né? semestre é basicamente cálculo de matriz, não sei o quê, escalonamento. Vai. Pois é, mas é legal, mas é legal. O Geometry Nodes uma hora vai evoluir para a gente conseguir fazer um negócio orientado a objeto decente, mas vamos lá. Já está Uhum. bem legal, está bem Eles divertido já de estavam falando mexer. algo semelhante na palestra lá da convenção, que eu acho que a última Aham, prova foi justamente do futuro do Geometry sim, Nodes que ele estava falando. Isso eu falei, ele ainda tem chão. tem chão ainda, tem chão. Mas já dá para fazer bastante coisa legal, muita coisa. Na versão 3.4 tem uns nodes novos ali que, meu, dá para fazer um negócio muito louco. Finalmente, pontos no Finalmente, volume, né? né, Cris? Pontos no volume, hein, Pontos Momô? no Finalmente. volume.
Chegou. Nossa, bicho, tanto que eu tava esperando isso, bicho. Eu vi. Vai me Falei, salvar olha, tanto isso, cara. Nossa, perfeito, perfeito. Muitas ideias, meu. Nossa. Até Então, o ó, aquele por estudo. exemplo, desculpa interromper, mas Fala, fala, eu fala, pensei não, aqui fala. assim. Por exemplo, a gente vai fazer um scattering de, sei lá, esfera no volume. Será que a gente consegue usar um Wave Generator, tipo, para pôr por cima dessas esferas depois de transformar em geometria? Sabe? Tipo, e ela percorrer todas as esferas, não só as da superfície? Ah, eu acho que dá para usar aquele outro nozinho lá do Node, do Shortest Path lá para fazer isso. Ai, que delícia, amiga. A gente vai fazer juntas. Me ajuda. Vamos fazer, velho. Vamos fazer. Então, esses foram os dois nodes assim que deram mais ideia do que fazer. Esse Shortest Path aí dá para fazer umas tempestades de raio muito loucas, né? Foi bem legal. Tava estudando outro dia. e o bom é que tem muita coisa paralela que está melhorando, né? Aquela do que eles estão implementando para o OpenGL, Uhum. para visualização, ali essa parte de luz, de Sim, limpeza de ruído, nossa, deu uma diferença enorme ali de quando o cara estava na palestra mostrando. uhum. Sim, sim, E até acho que no assisti volume também. também, né? Que acho que É, vai influenciar. vai ficar bem legal. É bom que a gente tá pegando agora no começo, né? Porque depois, quando tiver Cabuloso, muito igual o evoluído Ivan para fala, com 500 aprender, nó. aprender, meu. É, então, quando tiver igual o Dini, assim, que você abre o menu, tem 50 itens, mais 50 dentro de cada subitem, não, meu, esquece.